foi uma noite chata para Steve enquanto ele patrulhava o bairro tranquilo, mas as coisas tomaram um rumo drástico quando ele viu um carro funerário suspeito dirigindo lentamente na estrada. Ele parou e ordenou ao motorista que abrisse o caixão. Mudaria a vida de Steve começou com uma nota chata. Ele estava em patrulha dirigindo sua viatura pelas ruas tranquilas, seus faróis poderosos cortando a escuridão diante dele. Enquanto ele mantinha os olhos abertos em busca de qualquer sinal de problema, ele soltou o olho enquanto continuava dirigindo. Esta foi a primeira vez que ele esteve em patrulha sozinho. Seu parceiro ligou dizendo que estava doente hoje. Depois de alguns minutos dirigindo, Steve finalmente estacionou o carro no acostamento da estrada. Ele virou o carro para que ficasse de frente para a estrada e então ele virou para fora todas as luzes e se misturou com a escuridão. Então ele prendeu a pistola de velocidade no espelho e se posicionou para poder esperar para monitorar cada carro que passava. Porém, mais de uma hora se passou e nem mesmo uma bicicleta havia passado. Estava claro que a maior parte do tráfego não estava vindo em sua direção. Steve se perguntou se seu capitão o havia enviado ali de propósito para garantir que ele não faria nenhum trabalho. Depois de um tempo ele se cansou e decidiu pegar a estrada mais uma vez. Ele voltou a dirigir e examinou as estradas vazias para elementos criminosos. Não muito depois de ver um EARS que estava à sua frente, dirigindo lentamente de uma maneira que parecia suspeita. O limite de velocidade para a estrada era de 45 milhas por hora, mas o carro estava um pouco acima de 25 milhas por hora, o que era incomum. A estrada estava vazia e era noite. A maioria dos motoristas veria isso como uma desculpa para dirigir rápido, mas esse motorista era diferente e isso despertou o interesse de Steve. Ele ligou a sirene e enquanto as luzes azuis e vermelhas piscavam durante a noite e a sirene cantava estridentemente, ele pisou no pedal e deu a chase. Já que o carro funerário estava dirigindo devagar, foi fácil ultrapassá-lo e ele usou o carro da polícia para bloquear a estrada. Forçando o EARS a parar, Steve saiu do carro patrulha com uma das mãos apoiada na coronha de sua arma de fogo. Enquanto se aproximava lentamente no carro funerário, ele bateu na janela e acenou para o motorista sair. Houve alguns instantes em que nada aconteceu e então Steve ouviu um clique quando a porta foi trancada e lentamente aberta. De seu ponto, Steve examinou o interior do carro e nada parecia estranho. Ele não viu nenhum sinal de que o motorista estava bebendo ou fazendo algo ilegal, mas mesmo assim não conseguiu deixá-lo ir. O motorista estava agindo de maneira muito manhosa e desconfiada. Era uma noite fria, mas o motorista estava suando profusamente e ele não conseguiu encontrar o olhar de Steve. Tudo isso chamou a atenção de Steve. Ele descobriu que o nome do homem era Oscar. Ele tinha todos os seus papéis, mas Steve ainda estava cético em relação a Oscar e foi quando Steve decidiu revistar seu carro. Ele pediu a Oscar para abrir o carro. Oscar pareceu genuinamente chocado com o pedido e imediatamente se recusou a abri-lo, alegando que Steve não tinha o direito de fazer isso. Disse a ele que ele tinha motivos razoáveis para apoiá-lo e que isso lhe dava o direito de revistar todos os cantos do carro funerário. Ele então perguntou novamente, ameaçando usar a força se Oscar continuasse recusando, e no final o motorista cedeu à pressão, e ele abriu o carro funerário e com certeza lá estava um dos caixões mais lindamente decorados que Steve já tinha visto. Enquanto Steve estava ao lado do carro funerário, seus olhos viajaram do motorista para o caixão e depois de volta para o motorista, que estava agindo de forma ainda mais suspeita agora, mesmo embora o dela tivesse sido aberto. Oscar se posicionou entre o policial e o veículo, como se o impedisse de procurar mais. Quanto mais ele pensava sobre isso, mais convencido de que Steve estava de que algo estava acontecendo. Ele se perguntou se iria impedir um crime naquela noite e o pensamento lhe deu arrepios. Steve sempre quis ser policial desde quando era menino. Ele foi inspirado por seu pai, que também era policial. Homem mais íntegro que Steve já conheceu. Ele amava a maneira como seu pai falava sobre o trabalho e as histórias inspiradoras de como ele salvou vidas e manteve dezenas de pessoas seguras. Também viu como as pessoas adoravam seu pai quando ele caminhava ou dirigia pela rua, acenavam para ele e sorriam para ele. As pessoas amavam esse pai simplesmente porque ele havia levado seu trabalho sério e se recusou a ser oprimido pela atração da corrupção. No entanto, ser inflexível significava que ele teria inimigos, mesmo entre seus colegas policiais.
Um desses inimigos era Joyner, um sargento na época, que foi encontrado coletando subornos de criminosos em troca por deixá-los ir, independentemente de seus crimes. Isso foi uma grande ofensa e o pai de Steve prometeu parar com isso, mas deu a Joyner a oportunidade de se entregar e confessar que esperava que isso tornasse a repercussão menor para Joyner, mas o sargento recusou e até tentou suborná-lo. Isso era tudo que o pai de Steph precisava e ele relatou o caso à corregedoria, que iniciou uma investigação. Foi tão ruim que Joyner quase perdeu o emprego como policial e foi apenas graças ao seu tio, que estava no alto da floresta, que ele conseguiu mantê-lo, mas foi rebaixado e, como tal, teve que recomeçar do último lugar, enquanto seus colegas já estavam muito à frente. Isso custou muito a Joyner e ele odiava o pai de Steve por isso. Mas o pai de Steve não se importava porque ele sabia que tinha feito a coisa certa e não havia nada que Joyner pudesse fazer além de odiá-lo. Infelizmente, ele estava errado. Ele se aposentou da força pouco tempo depois e 2 anos depois Steve também se tornou um policial e, por sorte, seu capitão foi Joyner. Steve acabou herdando o ódio de Joyner por seu pai. Seu capitão nunca escondeu o fato de que estava punindo Steve por causa do que aconteceu entre ele e o pai do oficial. Joyner jurou que tornaria a carreira de Steve na força o mais infernal possível e o primeiro passo que ele deu foi colocá-lo no turno da noite sempre que podia. Ele fazia isso apenas o suficiente para que fosse legal, e como tal, Steve estava no turno da noite com mais frequência do que suas peers. Como se isso não bastasse, ele continuou enviando Steve para áreas relativamente calmas onde nada acontecia no áreas que ele forçou Steve a patrulhar. O máximo que alguém fez foi tocar a música muito alto e Joyner estava fazendo isso de propósito porque as pessoas na área eram ricas. Se ele lidasse com tudo errado, eles poderiam causar problemas para ele. Enquanto todos os outros ficariam com os pontos quentes todos os dias, ele fazia relatos sobre as prisões que faziam e quantas pessoas apreendiam enquanto ele não tinha nada. Torturando no momento em que o período de promoções chegou, ele era o policial com pior desempenho, com menos de 10 prisões no total e nenhuma atividade notável. Ele ficou com medo de perder a oportunidade de ser promovido porque não tinha ideia do que fazer isso. Ele não poderia ir para onde não foi enviado porque isso seria uma subordinação e Joyner usaria isso como uma oportunidade para puni-lo ainda pior. Steve considerou contar ao pai, mas escolheu carregar sua cruz. Tinha certeza de que de uma forma ou de outra, ele iria vencer Joyner em seu próprio jogo. Ele só tinha que descobrir o quão tristemente Joyner o estava deixando sem opções. Ele continuou mandando-o para áreas tranquilas onde nada estava acontecendo e esta noite Joyner fez isso de novo. Mas desta vez Steve encontrou algo que parecia suspeito. Ele se perguntou se isso seria o suficiente para ajudar seu caso. Ele tinha que se controlar, embora não quisesse colocar um homem inocente em apuros simplesmente porque queria fazer uma prisão, e foi por isso que ele optou por ser meticuloso. Ele caminhou ao redor de Oscar e examinou o interior do carro funerário. Estava lindamente decorado, as paredes do carro funerário estavam cobertas de almofadas e o caixão foi colocado em uma espécie de engenhoca que Ed permaneceu no lugar durante o movimento. Enquanto ele estudava o caixão, ele notou algo estranho toda vez que olhou para ele. Oscar tende a parar. O motorista tentou esconder, mas ele estava falhando miseravelmente. Steve percebeu que ele não queria que ele visse o que havia no caixão. Ele ordenou que Oscar abrisse o caixão, mas o homem recusou imediatamente. Steve estava prestes a perguntar novamente quando deu um suspiro exasperado e decidiu fazer isso sozinho. Estava claro como o dia que havia algo no caixão. Oscar não o queria no mar. Imediatamente Oscar disse não e pulou no carro funerário tentando tirá-lo do veículo. Ele continuou gritando que os mortos mereciam seu lugar e Steve não tinha o direito de fazer isso. No entanto, Steve sabia que precisava verificar se Oscar agia de forma suspeita o suficiente e precisava ter certeza de que ele não estava contrabandeando contrabando disfarçado de caixões. Se tirou a mão do aperto do motorista e puxou a arma apontando para ele, e ele o avisou para ficar longe. Sem tirar os olhos de Oscar, ele abriu o caixão e viu uma jovem lá dentro. Seus olhos estavam fechados enquanto ela estava deitada imóvel. Suas bochechas estavam pálidas e ela parecia tão calma. Por um segundo Steve acreditou que ela estava morta, mas então ele observou o peito dela subir lentamente e depois cair. Aconteceu de novo e de novo. Seus olhos se arregalaram em choque. A garota estava viva. Oscar caiu para trás. Em um piscar de olhos ele se virou e fugiu para a escuridão. Porém Steve a perseguiu imediatamente. Foi muito corrida curta porque Steve se levantou com ele quase imediatamente e o derrubou no chão antes de algemá-lo.
Em seguida, ele voltou ao carro funerário e viu que a garota ainda estava respirando e imediatamente chamou uma ambulância com medo de resolver a situação dela pior. Ele optou por deixá-la no caixão até que os paramédicos chegassem. Enquanto isso, ele colocou Oscar na traseira do veículo patrulha e o trancou. Eventualmente, os paramédicos chegaram e a transferiram do carro funerário para a ambulância e disseram a Steve que estavam indo para fazer tudo ao seu alcance para garantir que ela sobrevivesse. Eles a levaram para o hospital enquanto ele levava Oscar para a delegacia. Enquanto registrava, Steve se perguntou o que exatamente ele havia conseguido. Estava claro que Oscar havia sequestrado a garota, mas parecia como se usar um caixão para escondê-la fosse um exagero. Ele poderia dizer que havia mais do que um mero sequestro, e ele iria descobrir o que exatamente era na delegacia. Ainda era o turno da noite, então os policiais eram escassos. Não era uma coisa boa porque ele teria tentado roubar o caso e reivindicá-lo para si mesmo. Então Steve decidiu ir ao fundo da questão imediatamente. Ele precisava de algo tangível para trabalhar antes que o turno da noite terminasse. Apavorado, ele ficou olhando em volta com medo, e quando Steve entrou na sala de interrogatório, ele começou a implorar e a chorar dizendo que não era culpa dele. Ele disse que era apenas um motorista. Tudo isso fez Steve perceber que ele não era apenas um envolvido no sequestro, o que significava que poderia ser um anel que ele tinha feito isso por um resgate. No entanto, apesar de quão assustado ele ficou quando Steve os questionou sobre seus cúmplices, ele se recusou a falar. Steve teve que aplicar mais pressão usando seu medo contra eles e eventualmente Oscar quebrou e começou a confessar as coisas que ele disse naquela noite. Foram muito além do que Steve poderia ter imaginado. Oscar pertencia a uma quadrilha criminosa e eles fizeram mais do que sequestro. Eles se especializaram em tráfico humano. O trabalho de Oscar era encontrar as garotas e trazê-las. Ele fez isso visando mulheres jovens que muitas vezes queriam fugir de casa. Ele fez amizade com elas e as convenceu de que poderia levá-las para um lugar melhor sem que elas pagassem nada. Muitas caíram nisso facilmente. Ele sabia exatamente como escolher seus alvos. Ele foi depois de mulheres com pais rígidos ou alcoólatras ou viciados. Quando ele viu um potencial alvo, ele fez amizade com ela e logo começou a envenenar sua mente contra sua família, não apenas seus pais, mas também seus irmãos e irmãs, se ela tivesse algum. Isso foi para que, quando ele a levasse, eles presumissem que ela realmente fugiu e então eles esperariam que ela voltasse para casa por vontade própria. Quando o assunto chegasse à polícia, ele e a garota já haviam partido há muito tempo. Ele usava o mesmo método o tempo todo e funcionou perfeitamente para ele. Ele deu a eles uma garrafa de água misturada com pílulas para dormir e, quando perderam a consciência, ele os carregou no carro funerário e os transportou. Ele usou o carro funerário porque sabia que mesmo que se destacasse, as pessoas preferem ignorá-lo. O dela representava apenas tristeza porque era usado para transportar cadáveres e como tal poderia passar despercebido, e até os policiais prefeririam não pará-lo por respeito aos mortos. Foi assim que ele conseguiu evitar a captura. Todos esses anos depois de um tempo, ele se acostumou tanto que esqueceu que estava realmente cometendo um crime, e a primeira vez que viu o policial pelo espelho retrovisor, ele entrou em pânico, pois estava se esforçando tanto para garantir que não ultrapassasse o limite de velocidade, porque não queria dar ao policial um motivo para pará-lo, fosse como fosse. Foi muito devagar e esse foi o motivo pelo qual Steve precisou para pará-lo. Steve ficou surpreso ao ouvir a história arrepiante. Ele percebeu que se Oscar estivesse dirigindo em velocidade normal, ele nunca teria notado o carro funerário e apenas assistido o drive-by. Obrigado para Oscar em pânico, ele conseguiu desenterrar uma quadrilha criminosa que estava escondida dentro da cidade e não importa o que ele iria encontrar. Ele continuou interrogando Oscar e não muito depois de conseguir o local para onde Oscar estava levando a garota, ele também conseguiu a identidade e o endereço residencial de cada membro do ringue. Steve percebeu que estava sentado em uma escala importante, que poderia mudar sua carreira da noite para o dia. Ele sabia que se ele lidasse mal com isso, poderia custar-lhe tudo, mas se ele fizesse isso bem, ele poderia aumentar suas chances quando a promoção chegasse. Então, na manhã seguinte, quando mais policiais se apresentassem para o serviço, Steve reuniu uma equipe e, com o testemunho de Oscar, ele planejou a operação. Ele fez isso tão meticulosamente que todas as casas foram invadidas ao mesmo tempo, então eles não puderam avisar uns aos outros que a operação aconteceu ao longo de 30 minutos e quando tudo acabou, mais de 10 homens foram presos em conexão com a rede de tráfico. Uma dúzia de jovens muito abaladas, mas aliviadas, também foram resgatadas e levadas para o hospital para um check-up.
Este era um caso importante e abalou profundamente a cidade. Nenhum deles tinha a menor ideia de que tal crime estava acontecendo bem debaixo de seus narizes. Todos elogiaram Steve por sua visão e como ele conseguiu garantir que o anel foi resolvido de uma só vez, enquanto Joyner não gostou nada. Ele veio trabalhar naquele dia depois de tudo ter sido feito e todos os criminosos foram presos. Todos os policiais que participaram da operação com Steve foram creditados no relatório e foi um golpe a favor deles. Ele foi o único que ficou de fora e isso fez odiar ainda mais Steve. Mas depois a história de Steve viajou até Grapevine e quando os UP souberam como ele lidava com o caso, viram que ele era um policial inteligente. O que os fez se perguntar por que ele teve tão poucas prisões sob seu comando e por que sempre foi transferido para áreas calmas. UPs perceberam que Jenner estava tentando sabotar propositalmente a carreira de Steve e eles não aceitaram. Especialmente porque Jenner permitiu que seu ódio por Steve atrapalhasse o trabalho. Eles tinham certeza de que se Steve estivesse em lugares onde a habilidade poderia ser se fosse melhor aproveitado, ele teria feito mais bem lá e então eles decidiram que Joyner não merecia sua posição como capitão e quando a promoção chegou ele foi rebaixado e transferido para uma delegacia em outra cidade enquanto Steve era promovido. Ele era extremamente feliz com isso, não apenas por causa da promoção, mas também porque o espinho em sua carne havia desaparecido e ele iria crescer como policial da maneira certa. O marceneiro não era mais problema dele. O pai de Steve estava orgulhoso dele. Ele estava especialmente orgulhoso pela maneira como ele tratou Joyner quando seu filho finalmente lhe contou toda a história. Ele tinha certeza de que Steve tinha um futuro brilhante na polícia. Pela primeira vez em sua vida, Steve finalmente soube como era quando as pessoas acenavam para ele. Por causa do que ele percebeu que adorava ver as pessoas felizes e jurou que não importa o que acontecesse, ele nunca pararia a luta, ele sempre continuaria lutando. Pelos fracos da sociedade, não importa o que fosse uma bela história. O que você teria feito no lugar de Steve?